Ciao a tutti, come state? Olá, como vocês estão? Nós estamos aqui novamente para mais uma unidade do nosso curso de italiano e agora nós vamos fazer aqueles exercícios da primeira unidade, um novo início. Então, eu havia dito no final da outra aula que nós iríamos fazer os exercícios do quaderno degli esercizi, nella página 95. Então, vocês podem pegar o livro aí na página 95 e nós vamos estar resolvendo, então, estes exercícios, ok? Então, il primo esercício, eu vou já fazer diretamente, porque nós já tínhamos combinado assim, que vocês deveriam fazer e depois nós viríamos aqui com esse vídeo somente para correção, correto? Então, vamos lá. Primo esercizio, completa con la desinenza della prima, io, e della seconda, tu, persona singolare dei verbi. Então, eu tenho aqui, ó, cosa, ó, guardo um filme. Eu estou respondendo isso, guardo um filme. E eu guardo. Então, a pessoa está perguntando para mim. Então, é a segunda desinenza, que é o tu. Então, cosa tu guardi? Lembra que eu falei que quando é tu, quando é segunda pessoa do singular, vai terminar sempre com i. Então, cosa guardi? Aí a pessoa responde, io guardo, como no português. Eu assisto, io guardo um filme de Fellini, que é esse produtor aqui de filmes, né? Federico Fellini, ok? Então, aí, ó, a segunda pergunta, a mesma coisa, só que a resposta vai ser a primeira pessoa do singular, né? Então, dove abiti? Abiti, ó, presta atenção, mais forte aqui é o A. Dove abiti? Né? A pessoa está perguntando para a outra, dove tu abiti? Aí a outra vai responder, abito, io abito, que significa eu moro, a Milano. Io abito a Milano. Eu moro em Milão. Depois, a pergunta de novo, né? Tu, cosa ascolti? Cosa ascolti? Cosa ascolti? Né? Estou conversando com a pessoa. Cosa ascolti? Aí a pessoa responde, ascolto. Então, o que você ouve, né? Cosa ascolti? Io ascolto un CD di Vasco Rossi. Io ascolto un CD di Vasco Rossi. Próximo, quarto. A che ora parti domani? A che ora tu parti? A che ora parti domani? Aí a pessoa responde na primeira pessoa do singular. Io parto alle 7. Ok? Próximo. Che cosa scrivi? Che cosa tu scrivi? Io scrivo una lettera. Ok? Io scrivo una lettera. Né? Io scrivo una lettera. Eu escrevo uma carta. Tá? Dopo, quante ore dormi la notte? Quante ore dormi? Tu dormi la notte? Quantas horas você dorme durante a noite? E a pessoa responde: di solito dormo 8 ore. Então, di solito significa geralmente. Geralmente, durmo, então a conjugação io dormo 8 ore. Depois,
A pessoa está perguntando, termina com I, lembra que eu falei? Tu parli italiano? No, non parlo italiano. Se eu respondo, termina com O. Cosa leggi? Aqui no anterior está falando, você fala italiano? Não, não falo italiano. Depois, cosa leggi? O que você lê? Aí a pessoa fala, Lego, geralmente fala Lego il giornale, leio o jornal. Tudo certo até aqui? Tudo a posto? Então vamos lá para a próxima. 2. Completa le frasi con i verbi dati. Então nós temos os verbos aqui que já foram dados para nós, ó, apre, lavora, parte, parla, chiude, prende, torna e vive. Então, apre, abrir, lavora, trabalha, parte, parla, fala, chiude, fecha, prende, toma ou pega, torna, volta e vive, vive. Então, ó, il bar vicino a casa di Paolo alle 23. Então, eu acho que ele está falando assim, o bar perto da casa do Paulo às 23, às 11 horas da noite. O quê? Apre, certo? Apre. Olha lá. Il bar apre, che io apro, tu apri, lui, lei, apre. Okay? Il bar vicino a casa di Paolo apre alle 23. Dopo cena la mamma non... Dopo cena la mamma non... Che cosa? Che cosa lei non fa dopo cena? Então, deixa eu só colocar aqui, né? Então, dopo cena, la mamma non, che cosa? Non prende, que é toma, mai significa nunca il caffè. Depois do jantar, dopo cena, depois do jantar, la mamma, a mamãe, non prende, não toma, né? Mai il caffè. Então, vamos colocar lá, prende. Ok? Não prende mai il caffè. E depois, Mário, ó, tá falando diretamente com ele, né? Tem a vírgula aqui, Mário, o vocativo. Mário, a que hora per il Belgio, para a Bélgica? Mário, a que hora? Então, já induz aí a resposta. Que hora tu parti? A que hora tu parti per il Belgio? Que hora tu parti per il Belgio? Viu? Olha lá. Ok? Vamos lá, então. Continuar aqui. Marco l'inglese, lo spagnolo e il francese. Olha aqui como fala, os artigos definidos, né? Ó, uma vogal, L com apóstrofo. S impura, lo. Consonante, il. Bom? Então, Marco parla. Olha quanta coisa ele fala. Parla. E lui, Marco, che io parlo, tu parli, lui, Marco, parla. Ok? Marco parla l'inglese, lo spagnolo e il francese.
Marcos fala o inglês, o espanhol e o francês. Cinque. Gianna. Vamos riscar ali, ó. Temos aqui, ó, Pablo também. Ok? Quanta coisa a gente já fez, né? Então, olha lá. Gianna, in un'agenzia di viaggi. Gianna em uma agência de viagem. O quê? Lavora. Io lavoro, tu lavori, lei lavora. Lei Gianna lavora in un'agenzia di viaggi. Ok? O próximo, então, vamos riscar ali o lavora, né? Lavora. Para trás, uma beleza. Depois, então, ó, temos o Chiude, torna e vive agora. Ó, io a casa alle 5. Eu em casa às 5. O que seria? Eu fecho em casa às 5, eu volto para casa às 5 ou eu vivo em casa às 5? Então, acho que eu torno, né? Tem mais a ver. Io torno a casa alle 5, ok? Eu volto para casa às 5. Depois, então, ficou vive e chiude. Então, nós temos aqui, ó, la farmacia alle 9. La farmacia vive alle 9? Non va. Allora, la farmacia chiude. Ó, io chiudo, tu chiudi, la farmacia chiude alle 9. Ok? E, per finire, Giulia vive a Roma. Io vivo, tu vivi, lei, Giulia, vive a Roma. Tá bene? Então, nós vimos aí a primeira e segunda pessoa, e aqui nós vimos todo o singular do presente do indicativo. Agora, completa a frase com la prima, la seconda e la terza, lui, lei, persona singolare dei verbi data. A gente vai completar usando somente a primeira, segunda e a terceira, o eu, tu e o ele, ela, ou a coisa, né? Então, vamos lá. Roberto costruire una libreria per mettere i libri. Então, Roberto construiu uma livraria para colocar os livros. Roberto, lui, io costruisco, tu costruisce, lui, lei, io costruisco, tu costruisci, lui, lei, costruisce. Ok? Lui, lei, costruisce. Depois, a que hora finire di lavorare? Estou conversando diretamente com a pessoa, né? A que hora? Que aí a resposta lá embaixo. Finisco alle 3. A pessoa me responde, e eu finisco. Então, a que hora tu finisci di lavorare? Ó, termina com i, né? A que hora tu finisci di lavorare? Finisco alle 3. Io pulisco, né? Io pulisco, tu pulisci, lui, lei pulisce. Io pulisco il bagno e tu pulisci, né? Pulisci la cucina. Eu lavo ou eu limpo o banheiro e você limpa a cozinha. Aldo, quando envia o e-mail, né? Então, Aldo, quando spedisci, porque eu tenho uma vírgula aqui, então quer dizer que eu estou conversando
diretamente com o Aldo, né? Então, Aldo, quando expedisci, né? Io expedisco, tu, Aldo, expedisci, lui, lei, expedisce l'email. Il film, ó, estou falando dele, né? Il film tra 10 minuti, entre 10 minutos, daqui 10 minutos, né? Il film finisce tra 10 minuti, ok? Preferisci ascoltare musica o guardare la TV? Preferisci, está fazendo uma pergunta para a pessoa diretamente. Tu preferisci ascoltare música ou guardare la TV? Aí eu respondo em primeira pessoa. Io preferisco ascoltare música. Brigitte, lei, Brigitte, molto bene l'italiano. Capire, entender, né? Então, quer dizer que ela entende muito bem o italiano. Então, Brigitte capisce, porque é io capisco, tu capisci, lei, Brigitte, capisce molto bene l'italiano. Aqui eu estou falando diretamente com a Laura. Como eu sei, tem a vírgula, né? Então, Laura, um pezzo di pizza ou um panino? Preferire. Então, eu quero perguntar para ela se ela prefere um pedaço de pizza ou um lanche. Laura, preferisci, desculpa, gente, preferisci, porque eu estou falando diretamente com ela e não dela, né? Então, io preferisco, tu preferisci, lui, lei, preferisce. Mas eu não estou falando dela, eu estou falando com ela, né? Então, Laura, preferisce um pezzo di pizza ou um panino? Laura, preferisce um pezzo di pizza ou um panino? Ok? E assim a gente continua. Tá? Vamos lá para o quarto agora, quarto exercício. Aí, completa le frasi con la prima persona plurale, noi, dei verbi. Então, aqui a gente só vai responder com o noi. Olha que a gente já praticou bem o io, tu, o lui, lei, né, na conjugação. Vamos continuar praticando com agora a primeira pessoa do plural. E eu tenho aqui o autor, o escritor aí, Antônio Tabucchi. Então, vai ter o primeiro exercício aqui fala dele, né? A escola di leggere il libro di Tabucchi. Então, a escola, finiamo. A escola, finiamo. Então, io finisco, tu finisci, lui, lei finisce. Noi finiamo. Noi finiamo. Ok? Francesco e io, il treno delle 7. Allora, Francesco e eu, nós, noi, il treno delle 7. Que é? Prendiamo. Io prendo, tu prendi, lui, lei prende, noi prendiamo. Domani, mangiare gli spaghetti. Noi, io mangio, tu mangi, lui, lei mangi. Noi mangiamo gli spaghetti, ok? Io e Sara, allora, io e Sara, noi, il vestito rosso è più bello. Io e Sara preferire, então, preferiamo. Io e Sara preferiamo il vestito rosso, è più bello.
scrivere la stessa cosa, la mesma coisa. Scrivere tutte le mail con attenzione. Escrevemos todos os e-mails com atenção, ou com cuidado, depende do contexto. Então, scriviamo tutte le mail con attenzione. Aprire la finestra, come noi apriamo, tem que começar com letra maiúscula aqui, apriamo la finestra, abramos a janela. Ok? Próximo. Noi ogni giorno dalle 9 alle 17 o alle 5 pomeriggio. Noi lavoriamo. Io lavoro, tu lavori, lui, lei lavora. Noi lavoriamo ogni giorno dalle 9 alle 17. Capire. Non capiamo l'italiano. Parliamo solo lo spagnolo. Então, io capisco, tu capisci, lui, lei capisce. Noi capiamo l'italiano. Io parlo, tu parli, lui, lei parla. Noi parliamo solo lo spagnolo. Molto bene? Ok. Então, agora vamos para o quinto exercício aí. Tem bastante exercício para a gente ficar bem treinado, praticar bastante mesmo. Completa le domande o le risposte. Completa le domande o le risposte. Voi capite l'inglese? Voi capite, io capisco, tu capisci, lui, lei capisce, noi capiamo, voi capite l'inglese? Sì. Sim, ela pergunta, voi capite l'inglese? Eu quero responder que sim, que nós entendemos o inglês e também o francês. Então, sì, capiamo. Capiamo l'inglese e anche il francese. Sim, entendemos o inglês e também o francês. Tu e Mario aprite um bed e breakfast. Tu e Mario aprite um bed e breakfast. Sim, noi apriamo um bed breakfast in centro. Ok? Prendere um café ou um cappuccino? Quero perguntar para voi. Então, io prendo, tu prendi, lui, lei prende. Noi prendiamo, voi prendete. Prendete un caffè o un cappuccino? Prendiamo un caffè. Ragazzi, está conversando com eles diretamente, então voi. Ragazzi, offrite voi? Offrite voi? Sì, offriamo noi la pizza. 5. Voi, un'altra volta, è una domanda, è una pergunta, então voi. Quando partite? E quando partite voi? Partiamo oggi alle 11 o all'11, non alle 11, all'11. Mangiate con noi? No, mangiamo a casa di Gabriella. Mangiamo. Voi, io ascolto, tu ascolti, lui, lei ascolta. Noi ascoltiamo, voi ascoltate. Voi ascoltate musica classica? No, ascoltiamo musica rock. Dove io vivo? Dove tu vivi?
dove lei vive, dove noi viviamo, dove voi vivete. 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 Vivete, dove vivete? Viviamo vicino a Gênova. Vamos lá, a gente está quase terminando, hein? Só falta mais essa e a sétima, né? Esses dois exercícios aqui, ok? Vamos lá. Completa le frasi secondo il modello. La farmacia chiude alle 7. Le farmacie chiudono alle 7. Então, vamos transformar aí as frases do singular para o plural. Il museo apre alle 9. I musei, io apro, tu apri, lui, lei apre. Noi apriamo, voi aprite, loro aprono. Aprono. I musei aprono alle 9. Margaret capisce bene l'italiano. Allora, lei capisce, io capisco, tu capisci, lei, Margaret, capisce bene l'italiano. Noi capiamo, voi capite, loro, Margaret e Monique, loro capiscono, loro capiscono bene l'italiano. Francesca telefona a Sérgio ogni giorno. Então, Francisca telefona para o Sérgio todo dia. Francesca e Piera telefonano, não é telefono, não telefonano. E a gente pode pensar, telefonano. Telefonano. Telefonano a Sérgio ogni giorno, todos os dias. Andrea parla molto. Anche Patrizia e Vanna, se lui parla molto, loro parlano molto. Ok? Sera non prende mai l'autobus. Então, sera. Sara não prende mais l'autobus. A Sara não pega nunca o ônibus. Sara e Tiziana non prendono mai l'autobus. Loro non prendono mai l'autobus. Anna vive in una bella casa in centro. Anche Stefano e Franco vivono in una bella casa in centro. Se lei vive, io vivo, tu vivi, noi viviamo, voi vivete, loro vivono in una bella casa in centro. Gianni pulisce la casa ogni settimana. Então, lui pulisce la casa ogni settimana. Loro puliscono la casa ogni settimana. Aldo legge il Corriere della Sera. Aldo e Lucia leggono loro leggono il Corriere della Sera. Ok? Vamos lá. Agora tem o 7 para a gente terminar. Ok? Frasi secondo il modello. Rispondo a tutte le domande. Franco risponde a tutte le domande. Teresa e Rosa rispondono a tutte le domande. Non mangio mai al ristorante. Claudio non mangio mai al ristorante. Então, como que é aqui
non mangio mai al ristorante. Claudio, lui, non mangia mai al ristorante. Ragazzi, ragazzi, eu tô falando com eles no plural, né? Tem vários rapazes ali. Ragazzi, perché mangiate, mangiate, eh, perché, como é uma pergunta negativa, né? Tem que falar, perché non mangiate mai, mai al ristorante, al ristorante. Ok? 2. Quando ho tempo, preferisco uscire con gli amici. Noi usciamo con gli amici. E Paolo e Giorgio escono, escono, escono con gli amici. Ok? Con gli amici. Próximo. Lavoro in centro. Di solito prendo l'autobus. Ó, io lavoro, tu lavori, Carla lavora in centro e di solito prende l'autobus. L'autobus. Noi lavoriamo, lavoriamo in centro e di solito prende l'autobus. Próximo. 4. Comincio a lavorare alle 9 e finisco alle 2. Começo a trabalhar às 9 e termino às 2. Marco e Gianna cominciano a lavorare alle 9 e finiscono alle 2. Ok? Voi, io comincio, tu cominci, lui, lei comincia, noi cominciamo, voi cominciate, voi cominciate a lavorare alle 9 e finiate, é isso mesmo? E finiate, o que vocês acham? Não, gente, finiate não, lembra, é finire. Né? Então, não termina com are, termina com ire. Então, voi cominciate a lavorare alle 9 e finite, ó, finite alle 2. Ok? Próximo. Temos aqui, ó. Vivo in Italia da un anno. Eu vivo na Itália já faz um ano, eu moro na Itália, mas não capisco ancora bene l'italiano. Então, tu vivi, e eu vivo, então,
tu vivi in Italia da un anno, ma non capisci oh, capisci ancora bene l'italiano. Depois, aqui é vive, né? Depois, voi vivete, voi vivete in Italia da un anno, ma non capisci. Voi vivete in Italia da un anno, ma non capite voi non capite ancora bene l'italiano. E l'ultimo è telefono a Tiziana per chiedere a che ora parte il treno per Milano. Noi telefoniamo a Tiziana per chiedere a che ora parte il treno per Milano. E poi Aldo, lui telefona a Tiziandra per chiedere a che ora parte il treno per Milano. Ok? E assim a gente conclui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagens que eu respondo certinho, sanando as dúvidas de vocês. Arrivederci, ci vediamo alla prossima, tante belle cose per voi. Nos vemos numa próxima e tantas coisas boas para vocês. Um abraço, tchau!